Ok, agora parece que deu certo. Muito bem, essa mensagem que eu preparei para... Essa mensagem que eu vou dar agora, na verdade é uma live, porque a mensagem que eu preparei, toda bonitinha, toda bem preparadazinha, ficou no meu birô. Lá na pressa, eu peguei várias coisas, e entre as coisas que eu não peguei a pasta onde estava a mensagem. Mas eu fui provocado essa semana por um vídeo que eu vi, em que um pastor lá chamava de crente maduro esses crentes desigrejados, esses crentes que não vão mais para a igreja. E ele chamou de crente maduro. Isso é amadurecer, não precisa mais de igreja, porque a igreja está cheia de hipócritas, porque a igreja tem pastores que só estão interessados em ficar ricos, são gananciosos. Então, o certo é o crente ficar em casa. E então eu respondi, um falso profeta, um falso mestre desse, um falso profeta, um falso mestre desse, ele desencaminha muitas almas, ele está enganando essas pessoas, porque antigamente uma pessoa que se dizia crente, que frequentava a igreja, que cumpria as responsabilidades, não criadas pela igreja ou pelo pastor, mas deveres que a Bíblia diz que todo crente tem de cumprir, o dever de ser frequente, de se congregar, o dever de sustentar a obra de Deus. Quem tem de sustentar é o crente, com seus dízimos e ofertas. Então esses crentes desigrejados, eles dizem que o crente não tem responsabilidade de estar enriquecendo o pastor, que as igrejas estão cheias de hipócritas e que eles devem viver um cristianismo em casa ou em pequenos grupos que se reúnem para estudar ou ler a Bíblia. Eles até usam textos fora do contexto, erradamente. Por exemplo, eles dizem que Cristo disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso é verdade. E onde tiver 2 ou 3 pessoas, ou então basta ter uma pessoa que realmente esteja orando, buscando a Deus, Cristo está ali. Agora, não é porque a pessoa está sozinha, eu tenho 2 ou 3 que ali tem uma igreja. Uma igreja tem todos os princípios necessários para que ela seja chamada uma igreja. Então, meus irmãos, nós estamos aqui numa sociedade de homens e mulheres que hoje estão juntos, e nós temos dado aulas de discipulado. Então é muito importante você entender por que é que a gente vem à igreja. Será que a gente vem à igreja perdendo o nosso tempo? Nós poderíamos fazer algo melhor do que vir para a igreja? Então, eu vou ler, tem muitos textos, mas vou ler pelo menos 2 textos aqui, que mostram que um crente que não vem para a igreja, que a sua igreja está reunida, está congregada, louvando, servindo, evangelizando, fazendo missões, e ele não participa, ele não é um crente maduro, não. Antigamente ele era chamado de crente desviado. E um crente desviado, só Deus sabe se ele realmente se converteu alguma vez. Geralmente o crente desviado nunca foi crente. Porque o verdadeiro crente, ele ama a Deus, ele ama o corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja reunida, a igreja congregada. Ele disse: não, mas a igreja tem muitos hipócritas. Ora, esse era um argumento dos ateus. Os ateus sempre disseram que não vinham para a igreja porque tinha muitos hipócritas, ou seja, falsos crentes, tinha falsos pastores,
E os ateus diziam que não queriam saber nada de Cristo, nem de Deus e nem da igreja, porque tinham esses hipócritas. Só que eles não estão dizendo nada novo. A Bíblia diz que a igreja tem hipócritas. A igreja sempre teve hipócritas. A igreja sempre teve falsos crentes. Cristo falou que o reino dos céus era semelhante a uma seara, uma plantação, onde o dono da plantação plantaria semente de trigo genuíno, para colher trigo genuíno. Mas o inimigo desse fazendeiro, desse agricultor, à noite, na calada da noite, ele viria e semearia o joio, que é uma semente parecida com trigo. Quando ela nasce, a planta do joio é parecida com a planta do trigo. Qual é a diferença? A semente do trigo é vazia, não tem nada. É enganosa. Então tem muita gente na igreja que canta como crente, fala como crente. Alguns dizimam, né? Entregam o seu dízimo. Tem alguns que entregam até mais do que o dízimo. Alguns fazem isso por amor à obra, nota que ela está precisando, está havendo uma carência, vê o trabalho da sua igreja, e então dá 2, 3 dízimos, mas não é o pilantra que está na frente, como alguns pastores ficam dizendo, traga 2, 3 dízimos, para que Deus lhe abençoe. Não, você já entrega seu dízimo porque você é abençoado, você só tem dízimo para entregar porque Deus lhe abençoou. E Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisso, se eu não fizer descer do céu todas as bênçãos. Eu nunca vi ninguém ficar pobre por ser um fiel dizimista. Eu vi foi gente chegar puxando uma cachorrinha na igreja, mas ser um crente fiel, não perdia os cultos, participava da obra. Do seu ganho pouco, ele tirava 10% e entregava na igreja. E eu nunca vi ele ficar mais pobre, eu sempre vi ele melhorar de vida. Então Deus abençoa o crente fiel. Eu lembro do irmão José Angelim, que... Desculpem, acho que eu estou querendo ficar resfriado. O irmão José Angelim, já falecido, ele, quando era descrente, ele tinha uma vida errada, a esposa sofria, os filhos sofriam, e então ele se converteu. E ele sempre foi muito fiel, ele era o grande propagador do dízimo na igreja. Porque ele usava o exemplo dele, irmão, quando eu cheguei aqui, eu cheguei na miséria. E depois que eu passei a ser um crente fiel, ele não perdia um culto. E não era porque ele não perdia um culto que ele era crente, mas porque ele vinha aos cultos pelo motivo certo. Ele tinha prazer de estar com os irmãos, ele tinha prazer de louvar a Deus. Porque tem gente que vem para o culto por obrigação. Se eu não for, o pastor vai falar. Se eu não for, os irmãos vão ficar perguntando, então eu vou logo. Aí, mas ele tinha a maior alegria, a maior felicidade dele era ver ele e a irmã Joaninha. E depois a irmã Imelda, porque teve, só a irmã Imelda, a filha dele, se converteu. As outras 2 filhas não quiseram saber do evangelho. Quando eu me converti, ele já era diácono da igreja. Eu nunca vi as outras 2 filhas dele lá, mas a irmã Imelda foi quem me ajudou a me converter. Então, o irmão Zé Angelim foi prosperando, botou uma sapataria, vendia doce. Ele começou, a irmã Joaninha fazia o doce, ele vendia e ganhou muito dinheiro. E parece que depois ele colocou uma sapataria e houve um problema, não sei se, não lembro agora, faz muitos anos, uns 50 anos, uns 45 anos atrás, deu uma coisa errada que a sapataria não deu certo. Eu não sei se pegou fogo, mas ele, como crente fiel, isso é provação. Vamos começar de novo, Joaninha. Meus irmãos, não desanime não, Deus vai me abençoar.
E ele foi juntando dinheirinho, comprou um carrinho velho e começou a transportar pessoas do Icó para o Oroz, do Icó para o Cedro, para o Lima Campos. Daí ele passou para um micro-ônibus, daí ele passou para 2 micro-ônibus, daí ele passou para 3 micro-ônibus, pagava a Previdência Social, uma aposentadoria com vários salários. Chegou o tempo dele se aposentar, ele podia parar de trabalhar com os micro-ônibus, deu um micro-ônibus para cada filha, e ele dizia, irmãos, que quando você não entrega o dízimo na igreja, você entrega na farmácia, você entrega no prejuízo, porque a Bíblia diz que 100% do que eu ganho, eu estou aproveitando aqui a oportunidade, que é uma live espontânea, respondendo aquela questão que crente desigrejado, crente que não dizima, crente que não tem compromisso com a igreja local, não é maduro não. É o que chamava antigamente de desviado, de enganado, pensava que tinha sido crente, nunca foi, porque a Bíblia diz que o verdadeiro crente não perde a salvação, e que o verdadeiro crente, ele persevera até o fim, ele pode até cair, fazer uma besteira, mas ele se levanta, lamenta e chora. Então, uma das coisas desses crentes desigrejados, eles não querem sustentar pastor, eles não querem, porque tem pastor ladrão, pastor que tem, sempre teve, na época do apóstolo Paulo já tinha, na época de Cristo já tinha Judas. Nota que a primeira igreja, Cristo escolheu 12 apóstolos, e entre os 12 tinha um ladrão. Quem era, irmã Neide? Quem era Benedito, o ladrão entre os 12? O Judas Iscariotes, que ele tinha a bolsa e roubava. Então, numa igreja pequenininha, que só tinha 12, Zé Cavalcante, lá entre os 12 tinha o quê? Um ladrão. Mas Cristo disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não é porque tem ladrão na igreja, tem prostituta, tem bandido, tem pedófilo, porque lembra que Jesus Cristo disse que o diabo vai botar esse pessoal aqui dentro, e por um certo tempo eles vão se dizer crente, mas Edson, se ele não se converter verdadeiramente, porque ele converte pedófilo, adulto, prostituta. Eu acho que Jesus Cristo tem uma atenção toda especial com prostituta, porque de Sodoma e Gomorra ele só salvou uma prostituta e sua família, porque uma prostituta é uma mulher sofrida. Muita gente só quer chamar a prostituta de vagabunda, que não presta, mas tem muita prostituta que foi jogada lá numa desgraça. Então as prostitutas podem se converter, os depravados, os alcoólatras, os viciados, mas tem muitos que vêm para a igreja só para, por exemplo, melhorar de vida. Então esse é o falso crente, esse é o que vai sair, eu fui para a igreja, não dei nada, e eu vou parar de enriquecer pastor. Veja bem, irmãos, a nossa igreja aqui, você vê, é uma igreja que tem pouca gente. E olha o que já foi construído, o que já foi feito. Tinha como a gente estar roubando nada aqui, eu e Carmita temos botado do nosso bolso. Eu tenho passado, por exemplo, logo no início, os primeiros 5 anos eu não recebi salário. Depois que a igreja melhorou, a igreja me dá uma ajuda de custo. Mas alegar que não vem para a igreja porque tem pastor ladrão, então na época de Jesus, um dos 12 era ladrão. Não é a razão para você não vir para a igreja. Que tem hipócrita, Paulo falou que na época dele ele sofreu muito na mão de falsos irmãos. A igreja de Laodiceia, a igreja fiel, sofria porque no meio dela tinha uma turma que a Bíblia chamou de sinagoga de Satanás, que estavam lá dentro só para baldear, só para bagunçar o coreto, o Zé Cavalcante.
Você sabia que Deus vai botar gente aqui só para bagunçar? Só para escandalizar? Aí por isso, tu vai sair? Tu vai deixar a igreja de Deus? Aí eu vi esse cara, pai, na internet dizendo que os desigrejados estavam certos e que a culpa era dos pastores ladrões. Ora, se você está numa igreja e você percebe que o pastor é ladrão, então saia. Se você está numa igreja que você percebe que a maioria das pessoas são hipócritas, então não fique lá, saia. Não tem muitas igrejas fiéis não, não tem muitas Filadélfias não. A igreja que os irmãos Filadélfia, os irmãos que se amavam, que se tratavam como corpo de Cristo, mas lá entre os irmãos fiéis, os irmãos que se amavam, tinha a sinagoga de Satanás. Então eu achei oportuno, aproveitando esta live para tratar esse assunto de forma extemporânea, para alertar. Se você pensa que a Igreja Voz Bíblica nunca vai ter joio, você está enganado. Cristo disse, vai ter joio. Vai ter crente falso. Vai ter crente bandido aqui dentro. O diabo vai botar prostituta sem vergonha aqui para tentar tomar o marido da outra, seduzir o filho da outra, vai botar pedófilo. Agora, quando a gente descobre, o que é que a gente faz, Benedita? Quando você descobre que tem um bicho imundo dentro da sua casa, o que é que você faz? Você dá leitinho para ele? Expulsar dentro de casa, né? Expulsar dentro de casa. Quando a gente descobre que alguém que se diz que é crente é um bicho imundo, é um filho do diabo, como Pedro chamou Simão, que estava interessado só em ganhar dinheiro, ele queria ser um pastor ladrão, aí Pedro disse, filho do diabo. Então, Zé Cavalcante, o que é que a gente faz com esses filhos do diabo, que estão na igreja só para ganhar dinheiro? Manda pegar o beco, né? Então é muito importante isso aqui, porque eu coloquei meu comentário lá. Falso mestre, falso profeta, enganador, mentiroso, dizendo que um desigrejado, que não entrega dízimo, que não vai para a igreja, que não apoia a obra missionária, a obra de evangelização, dizer que é um crente maduro, dando a entender que quem vai para a igreja é abestado, que quem vai para a igreja é tolo. Vamos ler o que a Bíblia diz então aqui, Hebreus capítulo 10, 19 a 31. Hebreus capítulo 10, tome a sua Bíblia, aqui a minha versão é a CF, baseada no texto recepto, aquela versão da Bíblia que não cocheteia, que não tira frases, que não confunde. Muitas versões modernas, elas acabam falsificando o texto. Mas voltando para cá, olha o que o autor aos Hebreus diz para os crentes, a quem ele dirigiu a carta aos Hebreus, aos forasteiros da dispersão. Ele diz, tende, pois, irmãos, ousadia, coragem, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Isso aqui é só para crente verdadeiro. Ele entra, quando ele ora, como o irmão Edson, que é defensor de orar de joelho, mas seja de joelho, seja em pé, seja na merda de um peixe, como foi Jonas. Jonas estava na barriga de um peixe gigante, e aquele intestino devia ficar se revirando. E qual era a posição que Jonas estava orando? Se imagine dentro da sua própria barriga. E ele orou. E ele entrou na presença de Deus com ousadia. O Estevão, quando estava orando, que ele começou a orar, ele viu os céus abertos. Então, quando o crente entra na presença de Deus com ousadia, não é com aquela ousadia
dos falsos profetas da teologia da prosperidade, que diz, eu determino isso, eu profetizo aquilo. São falsos profetas. Mas ele entra na ousadia, sabendo que está entrando na presença do Senhor absoluto do universo, que de lá emana toda a luz, toda a bênção, toda a força e todo o poder. Então, tendo ousadia para entrar pelo sangue de Jesus, só é somente para os justificados pela fé no sangue de Jesus Cristo, é só para os verdadeiros crentes. Isso aqui não é para joio, não é para falso crente, isso aqui não é para sinagoga de Satanás, isso aqui não é para aqueles que pervertem o evangelho de Cristo, não é para aqueles que maculam a graça de Cristo, que barateiam a graça de Cristo, que transformam a igreja numa pista de dança junina, como eu vi um vídeo hoje, até mandei para vocês, onde a Igreja Batista Central, do Armando Bispo, patrocinou um grande arraial, um grande arrasta-pé lá, de festa junina, com música de forró, uma coisa completamente mundana. Não é para esses. Esses aqui sim, são falsos irmãos, são falsos crentes. Então, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou, era muito grosso, nenhum homem poderia rasgar, pegar e rasgar de baixo para cima, e ele rasgou de cima para baixo. Isso aqui era o caminho que foi aberto para nós, aquele caminho em que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o crente é alguém que tem acesso ao maior poder da terra, o verdadeiro crente. E diz aqui, tendo um grande sumo sacerdote na casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração. O que é um verdadeiro coração? A Bíblia é clara em dizer o que é um verdadeiro coração. O salmista pediu, cria em mim, Senhor, um coração puro. E o apóstolo Paulo diz que o verdadeiro amor procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Ou seja, isso aqui não é para hipócrita, não é para falso crente, não é para falsos irmãos, não é para essas igrejas que se transformaram em um palco do mundo, com seus shows, com seus blocos de carnaval, com suas danças sensuais. Ou, nem que seja santuário, nem que seja sensual, a dança sempre foi algo do paganismo, a dança ritualística, a dança ritual, ela entrou nas igrejas, em 1977 entrou numa igreja católica romana, aí depois a igreja evangélica hoje está copiando tudo quanto é heresia de todo canto, copiou a dança ritualística, e a Ana Paula Valadão, da igreja da Lagoinha da heresia, ela disse que fui eu que trouxe a dança lá dos Estados Unidos para o Brasil, trouxe essa desgraça para cá, esse expediente pagão. Ninguém adora, na igreja de Cristo, ninguém adora dançando, nem no templo lá em Jerusalém, ninguém adorava dançando. Então veja bem, tendo o grande sacerdote na casa de Deus, e essa casa de Deus, Paulo diz que é a igreja, que é a baluarte, a defensora da verdade. Cheguemos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, ou seja, confiando completamente em Deus. Nós não precisamos mundanizar a igreja, botar música mundana, deixar as mulheres andarem nuas dentro da igreja. As igrejas de hoje, se alguém, um crente voltasse de 70 anos atrás, ele diria, estou num cabaré, isso aqui não é igreja não. As mulheres com roupas decotadas, lascadas, transparentes, coladas, todas elas se insinuando e provocando a sensualidade na igreja, e os pastores dizendo, quem fala contra isso é legalista. Não, a Bíblia diz que a mulher deve se vestir com decência e modéstia, se cobrindo, se ocultando, não fazendo ninguém tropeçar.
Então, a moda contemporânea, ela tem como pai o Calvin Klein, mas especialmente quem iniciou a moda nudista foi a Coco Chanel, uma mulher nazista, porque ela cooperou com os nazistas, uma francesa, que disse: vamos tirar essas roupas pesadas das mulheres, nessa época surgiu uma espécie de tecido, Jesse, sabe o que é, né, Carmita? Jesse é uma roupa leve, fina, e ela passou a construir as roupas com essa roupa fina das mulheres. Aí foi caindo as anáguas, o sutiã, e o tamanho da roupa foi subindo para mini saia, para micro saia, para short, para calça comprida jeans, que numa das revistas, que é a Carmita Costureira, lá dizia: agora tem o jeans, jeans elástico, como é que chama? É jeans... Hã? Com elastano. Ou seja, a propaganda lá dizia: esse jeans vai deixar a sua bundinha do jeito que ela é. Vai deixar todo o seu corpo, ou seja, a mulher ficar nua, é a chamada segunda pele. Então essas igrejas aí, as mulheres vão desse jeito, elas estão na plataforma cantando e seduzindo os irmãos, são as chacretes, são as evangelicaletes de hoje. Ou seja, tendo o coração purificado da má consciência, lembra que eu falei, que Paulo disse que o amor, o verdadeiro amor, porque toda lei se resume no amor, amar a Deus com todo o seu ser e ao próximo como a si mesmo, mas tem que ser um amor puro, baseado numa consciência boa e numa fé sem hipocrisia, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, meu corpo não é meu para eu fazer o que eu quiser. Quem diz isso são as feministas, que dizem: o corpo é meu. E o bebê que eu estou grávida, o feto, é como se fosse um apêndice, é como se fosse uma unha, eu posso cortar e jogar no mato. As crentes, né, evangélicas, liberais, dizem que o corpo é dela, ela pode andar nua. Homem não vai regular ela, não, são as feministas. E o corpo lavado com água pura, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Reter a firme é não se desviar, sair da igreja é desvio. E olha que ele diz: consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como é que nós nos estimulamos, nós incentivamos uns aos outros a permanecer firmes? Aí no versículo 25 ele diz: não deixando nossa congregação. Sabe o que é congregar? É reunir. Isso que a igreja faz desde Jesus Cristo, reunir em assembleia. A palavra eclésia significa uma assembleia de pessoas chamadas para fora do mundo. É Caléu, que para fora, Caléu chamados. Nós somos chamados para fora do mundo, não para tentar atrair o mundo para a igreja, se transformando no mundo, como as igrejas tipo Batista Central fazem. Botam carnaval dentro da igreja, Halloween. Pelo menos a igreja Batista Central, no vídeo que eu vi hoje, colocou festa junina, as mulheres. Você nota que na festa junina a roupa das mulheres, o vestido é longo, mas elas ficam levantando a roupa o tempo todinho. Tipo nos cabarés dos Estados Unidos tinha o cancan, onde as mulheres ou iam com as pernas de fora, de maiô, ou elas iam com o vestido e ficavam levantando o vestido para mostrar as pernas. Ou seja, não tem nada a ver de santo, de verdadeiro. Então ele diz: não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros. Como é que um crente vai admoestar outros se eles não vão mais para a igreja? E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Está dizendo que você deve se congregar cada vez mais, fazer tudo para não deixar de ir para a igreja. Porque quando o crente deixa de frequentar os cultos, ele esfria, o diabo afasta ele, faz ele cair. E ele continua. E aqui diz que um dos pecados mais graves é deixar de se congregar. Eu fiquei revoltado quando o cara disse lá:
que crente maduro é o crente desigrejado, que não vai deixar dízimo para pastor. O dízimo não é para o pastor, não. O pastor tem o seu salário, porque Cristo disse que o obreiro que se dedica ao evangelho, ele é merecedor do seu salário. Mas numa igreja batista, o dízimo é entregado ao tesoureiro e ele tira uma parte para as despesas da igreja, outra parte, entre as despesas da igreja, tem o salário do pastor e o restante fica no caixa da igreja. Não é do pastor. Agora, nessas igrejas, na maioria de natureza pentecostal e nas igrejas católicas, só se sabe onde o dinheiro entra, mas para onde ele vai não tem relatório. Não tem relatório. Então, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Essa aqui é a maldição e o castigo dos desigrejados. O que é que eles têm de esperar? Juízo, fogo. E diz aqui no versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, por esse texto, só por esse texto, eu tenho outros textos aqui, mas o tempo não vai permitir. Deixa claro que um crente desigrejado é um câncer, é um tumor que foi tirado do corpo, que possivelmente nunca fez parte do corpo. E se ele realmente já fez parte do corpo, ele vai ser enxertado novamente. Então tome cuidado com o que você está vendo na internet. Mensagens satânicas como essa. Um tal de um pastor Zé Carlos lá, falando bonito, dizendo, eu falei há 30 anos que as igrejas evangélicas iam ficar vazias por conta da hipocrisia dos crentes, por conta dos pastores ricos. Eu digo, filho de Belial, filho do maligno. Em lugar dele incentivar os desviados, já se realmente saíram de uma igreja onde tinha um pilantra que só queria saber do dinheiro dos irmãos, então, irmão, já que você saiu escandalizado dessa igreja, procura uma igreja que tenha um verdadeiro homem de Deus. Não tem muitos não, mas ainda tem igreja que tem verdadeiros pastores, que dão sua vida, seu sangue, pela obra de Deus, que ama suas ovelhas, que faz tudo por elas. Não tem muita, na nossa época, eu acredito que grande parte das igrejas estão desviadas. Na realidade, é a própria igreja que está desigrejada porque ela perdeu o perfil de igreja bíblica. Ela não tem uma consciência boa, nem uma fé sem hipocrisia, ela não trabalha mais dentro da agenda e dos propósitos de Deus. O propósito que Deus deixou a igreja aqui na terra foi pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho de forma simples, sem precisar misturar com a cultura, confundir com a cultura. Simplesmente pregar o Evangelho e dizer que quem não se converter e se entregar, não se arrepender dos seus pecados e não confiar somente em Jesus Cristo como seu Salvador, vai para o inferno. Não é esse negócio de dizer, não, o importante é que ele está indo para a igreja. O importante é que ele está indo para a igreja católica. A igreja católica prega que todos os caminhos levam a Deus. O Papa anterior que morreu dizia que você podia ir para o céu pelo budismo, pelo hinduísmo e até pelo catolicismo, mas a igreja católica lá ensina que você vai para o céu através das suas boas obras. A Bíblia diz que ninguém será justificado por boas obras, ninguém terá salvação por boas obras. Pela mediação de Maria, a Bíblia diz que somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Qualquer outro mediador é um falso mediador. Todos os santos da Igreja Católica são falsos mediadores. A missa, eu falando ontem com uma pessoa que acreditava que na missa, o padre, quando levantava aquele disco que eles chamam de hóstia, que é feito de farinha de trigo,
que quando o padre benzia, aquela hóstia se transformava verdadeiramente no corpo e sangue de Jesus Cristo. Eu digo que isso é uma blasfêmia. Dizer que uma criatura pode trazer Cristo do céu e prender ele dentro daquela hóstia. Tanto que ele manda o católico adorar a hóstia. Então, a grande desgraça do católico é ir para a missa, porque lá na missa ele está assistindo uma abominação. Porque Cristo disse que a ceia do Senhor, o pão lembra, é para lembrar o seu corpo ferido, e o sangue para lembrar o seu sangue derramado. Não se transforma. Depois eu vou dar um estudo sobre isso, até para que esse meu amigo católico ele possa ver a aberração que ocorre durante uma missa. É uma blasfêmia dizer que um homem pode prender Cristo. Na doutrina católica diz que quando o padre levanta aquela hóstia e o cálice, ele traz Jesus Cristo do céu para dentro daquela hóstia, e que aquela hóstia se torna Cristo em carne e sangue, tão real na hóstia como real está no céu. Tanto que quando eles botam aquela hóstia, aquele pedaço, uma hóstia é um pedaço de pão diferente, é uma bolacha. Quando ele coloca aquela bolacha na boca da pessoa, e a pessoa tiver com o intestino ruim e vomitar, está vomitando o Cristo da hóstia, e aquela hóstia, o padre pega, ele tem de tomar aquela hóstia, se ele não tiver estômago, ele crema aquela hóstia. Agora o ridículo, se Cristo estava ali, ele cremou? Tem outra coisa, se Cristo realmente está naquela hóstia, quando ele engole, o que acontece com bolacha quando você come? Uma parte da bolacha vai se transformar em sangue, nervos, tecidos do corpo. E a outra parte vai virar fezes. Então você já imaginou o ridículo dessa posição? A Bíblia não diz que ocorre a transformação, eles chamam transubstanciação. A transformação da substância. A Bíblia não diz isso. Isso é uma aberração. Aberração do ponto de vista científico, espiritual, lógico, teológico. Então, quando uma pessoa diz que foi para a missa, peça misericórdia para a alma dele, porque ele vai ser enganado por um falso Cristo. O Cristo prisioneiro de um disco. Você nota que o recipiente onde é colocada a hóstia é na forma de um sol, e o católico é obrigado a adorar aquilo ali, como se fosse Cristo. Então não basta você ser católico, nem basta também ser batista como nós somos. Você tem de ser convertido e acreditar que somente Jesus salva, acreditar que a igreja é o corpo de Cristo, acreditar que a representante do reino de Cristo na terra é a congregação, a minha congregação onde eu me congrego, e como crente maduro, eu vou sustentar a minha igreja. No mês que eu não receber nada, meu dízimo é nada. No mês que eu receber R$100, R$100 é de Deus. Porém, Deus diz 90%, R$90 você usa para você. 10% você entrega na minha casa, para mantimento da minha casa. É um teste da nossa fé. Então, lembra, nós estamos numa live extemporânea. Eu estou falando aqui de improviso, esclarecendo a heresia daquele tal do pastor Zé Carlos, que dizia que é um crente desigrejado, que nada mais é do que um crente desviado. É um crente maduro? É não. Um desigrejado é um crente amaldiçoado que deve receber julgamento de fogo da parte de Deus. E se é assim, é porque ele nunca foi crente. Então, vamos baixar a nossa cabeça e orar e agradecer que a nossa igreja é pequenininha, mas nós queremos ser uma igreja fiel à sã doutrina, à palavra de Deus. Eu vou pedir à irmã Carmita que venha aqui fazer essa oração. Irmã Carmita, pedir a Deus que nós queremos ser crente maduro. E crente fora da igreja não é maduro não. É crente que
que deve esperar o mais terrível juízo da parte de Deus. É o pior pecado, é deixar de se congregar. Vem para cá. Essa é a dona missionária Carmita, minha esposa. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua misericórdia, agradecemos o Teu cuidado e agradecemos a Tua palavra, Senhor Deus, que nos ensina como Te servir e como seguir no Teu caminho. Agradecemos por cada um que aqui se encontra e pedimos uma boa noite e proteção do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.